E você sabe que teve um green card aprovado no domingo à noite. Domingo à noite, Super Bowl. Pior do que carnaval, porque o americano ele nem sabe direito o que é carnaval, né? Tirando o pessoal lá da Louisiana, como eu coloquei já hoje no Instagram, que tem o Mardi Gras, o americano em geral, ele não comemora o carnaval. Então não tem motivo para no domingo, ou no sábado, essa segunda, ele tá lá, né, no feriado. Mas no domingo é Super Bowl. E esse Super Bowl especificamente foi o segundo evento mais assistido da história da televisão americana. Uau. Só perdendo para quando os Estados Unidos lançou o seu primeiro astronauta à Lua. Então, só perdeu para esse episódio específico. Fora isso, foi o segundo evento mais assistido. Então, você imagina, todo mundo lá no Super Bowl e eu recebendo notificação da USCIS em pleno jogo. Né? O Chiefs não estava ganhando ainda. Em pleno jogo, eu recebi notificação da USCIS. Me explica Seu isso, cartão está sendo produzido. De cliente, né? Uau. Seu cartão está sendo produzido. Green Card sendo emitido no domingo à noite. Porque notificação atrasada? Ou de fato tem alguém trabalhando no domingo? Porque o meu também foi no domingo de manhã, lembra? Eu lembro, dia 14 de maio. Não tem claro como esquecer, que eu lembro. né? Exatamente, mas foi num domingo. Isso, e a sua aprovação foi numa madrugada, né? Na madrugada, às 2 da manhã. Me explica isso. É um sistema bem louco que atualiza de tempos em tempos, ou tem alguém lá domingo? Depois eu até ouvi dizer que eles estavam num trabalho de diminuir backlog, que poderia, de fato, ter alguém processando o I-485 num domingo. Eu falei, bom, eu coloquei na conta dos meus milagres, um caso meu aí com Deus aí, que faz coisas extraordinárias na minha vida, uma aprovação domingo, cara, eu ali cantando pra poder começar a missa, eu falei, fala sério. Mas, de fato, pode ser? Pode ser. Assim, pode ser tanto um quanto o outro, tá? Pode ser uma questão de sistema, e pode ser também que eles tenham aprovado no domingo. Tá? Por que isso? Incrível. Porque eles também têm trabalhado, a gente vai falar disso hoje, né? Eles estão aí... Prometendo... Não, eu vou ser sincero com você, eles estão fazendo uma festa dizendo que reduzimos o backlog, uau! Exponencialmente. Aí você fala assim... Isso aí são outros perfis. Reduziu, de fato, reduziu. Que bom, né? Reduziu. Que bom, porque mas não pior se estivesse aumentando. E o SCIS, por favor, não faça festa, entendeu? Porque temos fazer festa... Gigante. Exato. Ficou menos pior. O que adianta você reduzir o backlog da cidadania, de outro, mas você deixa a autorização de viagem no backlog enorme. Você deixa os pedidos de asilo em outro backlog absurdo. O visto de AB5, interesse dos Estados Unidos, 4 anos de espera para você ter uma aprovação de AB5. O cara tá colocando $1 milhão na economia americana. Como e tem que você quer 4 anos? Aí eu tenho outro cliente, visto U, 5 anos, 6 anos. O cliente entrou em contato comigo falando assim, Guilherme, meu visto não sai, o que tá acontecendo? Eu falei, olha aqui, ó. Aí eu mostrei para ele o site da imigração. Não tem o que fazer, entendeu? Então a realidade é, reduziu. Mas ainda tem muito trabalho para ser feito. O que a gente estava comentando aqui essa semana, né? Por exemplo, que não faz nenhum sentido ter... não está current a aplicação de ajuste para filho menor e cônjuge de um green card holder, por exemplo. A pessoa tem o benefício, mas ela ainda não pode, né, pedir o green card, não pode pedir o ajuste, por exemplo, porque precisa aguardar. Então, assim, nesse caso aí é mais a questão do visa bulletin, né? Mas um backlog gigante em outros processos. Mas depois vamos falar disso então. O que reduziu, doutor Guilherme? O que você viu das notícias reduziu aí? O tempo, por exemplo, você reduziu o tempo de cidadania, reduziu o tempo de 140, inclusive, a análise de 140 reduziu bastante, né? Isso para quem sabe, antes da pandemia, tô falando de antes, nem falando durante a pandemia, mas antes da pandemia, era 1 ano e meio, 2 anos para um B2NW ser julgado, para 140 da B2NW ser julgado, facilmente, né? Hoje, a gente está falando de 6 meses, você já tem uma decisão, ou então, no mínimo, uma RFE, né? Então, assim... E o julgamento de RFE, a gente teve alguns agora recentes, bem rápidos, né? Sim. Aliás, rápido até demais, porque você fica assim, cara, sério, deu tempo desse cara ler tudo, julgar esse processo. A gente teve casos aqui de final de janeiro, na segunda quinzena de janeiro, protocolo, e dia 7 de fevereiro já chegando a RFE. Esses dias eu atendi um cliente... Sem premium process. Eu atendi um cliente que eu achei bem estranho o caso dele, porque... eu não entendi muito bem até, né? Eu falei para ele, teria que pedir um FOIA para entender o que foi enviado para imigração e tudo mais. Agora eu não lembro se ele protocolou sozinho ou se ele protocolou com o escritório. Sozinho, com a ajuda de alguns paralegals aí, né? E aí ele falou assim, protocolou o caso, veio uma NOID direto,
Aí depois da NOID veio um denial de uma página, EB2NW, falando que ele não podia apelar, que ele não era elegível à classificação e que era isso, e que aquela decisão não tinha apelação. Aí eu achei aquilo estranho, eu falei, eu vou ter que entender melhor, né? Tem que pegar um FOIA para entender o que foi enviado, por que o oficial tá chegando nessa conclusão, mas essa decisão é completamente surreal, né? Eu nunca tinha visto nada parecido nesse sentido. Exato, a B2NW não deixar apelar. E aí existem casos bem assustadores nesse sentido, sabe? Então a migração pode estar acertando em reduzir o backlog e tá reduzindo. Principalmente, eu sempre falo isso para os meus clientes de cidadania. Eles falam, doutor Guilherme, mas será que a cidadania? Eu falei, olha, não se preocupa. A cidadania é o processo preferido da imigração, porque é a propaganda deles. A propaganda da USCIS não é falar, olha, mais uma família ganhou um green card. É falar, mais uma família se torna cidadã americana. Mais uma família se junta a nós e tudo mais e tal. É a missão. A missão, o objetivo final é United States Citizenship. Mas estava um pouco demorado, né? Estava um pouco demorado aí o processamento para chamar para a cidadania, estava. Para entrevista e Só que mais. Eles estão dando principalmente prioridade nisso e todas as reuniões que a gente tem feito com o Field Office de Orlando é sempre nesse sentido. Eles estão trabalhando no final de semana para a cidadania, eles estão pegando caso, revirando caso. Então, assim, em Orlando, a cidadania demorava 13, 14 meses. Agora tá previsão de 8 meses. Então, assim, 8 meses um processo de cidadania. O caso que você teve bom. Com o Field Office, a gente teve um sucesso ali no... Foi cidadania. Né? Foi cidadania foi. E outros que a gente já pediu, a gente não teve a resposta tão rápido. Você vê como é que funciona. Porque tá falando de green card, né? Exatamente. Mas tem uma questão também. Porque caso você tenha um processo de cidadania que esteja há mais de 120 dias pendente de julgamento, você tem uma possibilidade, né, depois de entrevista, tá mais de 120 dias pendente de julgamento após entrevista, você tem a possibilidade de ingressar com um pedido, uma ação judicial. Isso é uma possibilidade. Ou seja, que ele não me dê motivo. Sim, então, agiliza é uma possibilidade de entrar com uma ação judicial requerendo que a USCIS tome ação no seu pedido de cidadania. Então, exatamente por isso, que eles também vão correr. E eles falam para os advogados, antes de você entrar com a ação, entre em contato com a gente.